Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de quê? Todo o coração, de toda tua alma e de toda tua força. Não é só amar a Deus, existem critérios. Eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Quem aqui ama a Deus? Tá. Com que critério você ama a Deus? Porque não é só amá-lo, é como eu o amo. Não é só estar na igreja, é como eu tenho estado na igreja. Tem gente que ela leva a vida dela com Deus, me perdoe a forma de falar, mas ela leva como se fosse empurrando com a barriga, ela não põe toda a força. Isso aqui era uma ordenança. Isso aqui é uma ordenança. Deus disse que essa ordenança teria que ser passada de pais para filhos, e que os filhos passassem para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. É uma ordenança. Temos que colocar toda a força. Na minha oração eu tenho que colocar toda a força. Tudo que eu faço para Deus tem que ser feito de uma forma excelente, criteriosa, colocando toda a força. Aí você pega Caim e Abel. Os dois amavam a Deus? E aí? Sim ou não? Amavam? Só que um amava de uma forma e o outro amava de outra forma. E a forma como eles amavam a Deus era traduzida na maneira como eles se conduziam. A Bíblia diz que ele pegou lá da terra alguns frutos. E o outro pegou da primícia do seu rebanho e da gordura deste o melhor para Deus. Então a gente entende que um teve critério e o outro não. Um colocou, não ouvi, colocou toda a força, e o outro não. Não é que ele não amava a Deus, amava a Deus. E quando você pega a Bíblia, você vê os critérios de cada um. Por exemplo, Jacó e Esaú, os dois amavam a Deus. Mas Jacó teve critério. Esaú desprezou o direito de primogenitura, que era a bênção do próprio Deus nele, por causa de um prato de lentilhas. Ele disse: estou a ponto de morrer, do que me vale esta bênção? Me dá aqui esse prato de lentilha. Não é que ele ia morrer. Quem já falou assim, estou morrendo de fome? Você estava morrendo? Você ia cair duro? É a mesma coisa. Sabe, tem muita gente que diz que ama a Deus aqui na igreja. Na hora da busca, levanta as mãos, eu te amo, Senhor, o Senhor é o meu tudo. Mas na hora de sacrificar, ela mostra que ela não tem critério. Na hora que ela tem que mostrar esse amor, ela mostra o quanto ela despreza a Deus. Não é o que ele diz lá em Malaquias, mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitará Deus a vossa pessoa. Aquilo que eu apresento a Deus fala muito a meu respeito. Tudo que eu faço para Deus é oferta. Mas com as coisas de Deus tem gente que é desinteressada. Vamos ler a Bíblia, vamos ver um filme, que bacana. São os interesses, são os critérios. Tem gente que só coloca toda a força quando se trata de algo que vai trazer algum tipo de benefício físico.
Mas o que vale mais não é o físico, é o quê? Pessoal, é o espiritual. Quando você pega Davi e Saul, os dois amavam a Deus? Mas Saul se perdeu, porque deixou de ter critério, deixou de honrar a Deus. Embora Davi também tenha cometido pecado, Davi sempre se prostrou, sempre se voltou para o altar, sempre teve critério, tanto que ele disse, eu tenho que construir uma casa para o meu Deus. Salomão construiu, mas o desejo veio de quem? Veio de Davi. Olha o critério que Davi teve, ninguém teve esse critério, só Davi. Ele olhou o palácio que ele morava, de cedro, muito bonito, e quando olhou pela janela, a arca de Deus estava dentro de uma tenda. Ele não está errado, eu não posso viver num palácio e a arca da aliança de Deus numa tenda. Não, tem coisa errada. Vou construir uma casa. E Deus falou, não, que a tua mão está manchada, você matou muita gente. Era a época da guerra, teu filho constrói, mas partiu dele. Olha o critério. Quando você olha para uma pessoa sofrendo e diz assim, poxa, aquela pessoa tem que ser salva. Você está mostrando amor a quem? A Deus. Aquela alma, mas a quem? A Deus. Está dando para entender sim ou não? E com critério. Eu fico imaginando Abraão. Quem aqui é pai ou mãe? Você imagina, quem tem filho bebê? Criança, bebê não, criança, até 8 anos, 10 anos. Tem. Imagina Deus chegando e dizendo, Maria, José, aí você, eis-me aqui. Pega o teu filho e sacrifica. É loucura, não é? Sim ou não? Sim ou não? Mas Abraão fez, porque ele amava a Deus com toda força. Será que você tem amado a Deus com toda força? Lembra que nós falávamos, acho que há 2 quartas-feiras atrás, que o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, e só os que se esforçam, conquistam ele, se apoderam dele. Quem lembra? Você tem que colocar toda a força. E quando você coloca toda a força, nada e ninguém pode te parar. Uma pessoa que está definida, ela é imparável. Amém? Amém? Você se torna imparável. Eu posso dizer para você que ninguém me para. Ninguém me para, a não ser eu mesmo. Ninguém me para. Não vai parar, eu vou para cima, eu vou com tudo, porque Deus é comigo. Ele é o primeiro na minha vida. Amém, pessoal? Vamos continuar o versículo. Amarás o Senhor de todo o teu coração, não é isso? De toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te sugiro, faço o quê? Te ordeno. O que eu estou falando não é uma sugestão, não é uma ideia, não é algo opcional, é uma ordem. Então, essa ordem estará no teu coração. Tu as inculcarás, vai colocar na mente, vai inserir na mente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. É viver pela fé. Você acorda, palavra de Deus. Você está sentado em casa, palavra de Deus. Você está andando na rua, palavra de Deus. Amém? Isso é colocar toda a força. Por que o diabo não consegue derrubar algumas pessoas? Porque essas pessoas têm colocado toda a força. Elas não dividem. Você sabe que eu estava vendo um comercial daqueles negócio de venda. Como é que é o nome? Canal de venda, que vende um monte de coisa. Facas que corta não sei o quê. Polyshops, Aí tinha um negócio de água. Oh, meu Deus.
Negócio de limpar, que é um jato de água. Como é? VAP? Eu não sei se é esse não. Eu sei que o cara vai fazer uma demonstração, aí ele ajusta o bico que tem. É um negócio de água. Ele ajusta o negócio. E aí, ele mira num negócio de plástico. E a água corta o plástico. Falei, pela força, isso. Eu falei, caramba. Aí ele ajusta de novo, vai num vidro, e o negócio corta o vidro. Eu falei, Jesus, se esse negócio pegar no pé, arranca um dedão fora. Não arranca, não? Sim ou não? Mas por quê? Pela força, porque a água está concentrada. São centenas de litros d'água concentrada em um orifício milimétrico, com a pressão que vem. Então, quanto mais concentrado, quanto mais força, mais potente é. Está dando para entender, sim ou não? Quando eu coloco toda a minha força, eu concentro a minha força na palavra de Deus, e eu não me divido com as coisas do mundo, a minha fé se torna potente, eu me torno inabalável. O problema é que tem gente que se divide, ela vive uma vida dividida, ela pega bastante força e põe no altar, mas não põe toda a força. Ela pega bastante força e põe nas coisas de Deus, mas ela não pega toda a força. Por isso, ela vive uma vida fraca. É fraca no amor, é fraca na família, é fraca na vida financeira, fraca na vida espiritual. Tem gente que qualquer ventinho quer sair da igreja, eu nunca vi. Eu vou embora. Eu vou embora. Por que há? Mas por quê? Fraca. Mas por que ela é fraca? Porque ela não coloca toda a força onde? Ela não concentra a força no altar. Não concentra. Essa pessoa tem um prazo de validade dentro da igreja. Ele continua dizendo, versículo 8: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha só a ordem de Deus. Essa palavra tem que estar em tudo, tem que estar na sua mente, tem que estar no teu peito, tem que estar na tua mão. Bota na porta, é o mezuzá, bota na porta, quando você sair, quando você entrar. O que tem que te conduzir é a minha palavra. Amém, amém, amém. É isso que faz toda a diferença. Mas tem gente que as ações dela diante de Deus são circunstanciais. E por que nós temos segurança? Porque não é metade da força. Eu não tenho um pouquinho de força guardada. Toda a minha força é no altar. Toda. Por isso que Deus tem que ser comigo. E quando eu falo assim, tem gente que fica, poxa, é muita petulância. Não é petulância, não. Eu tenho feito a minha parte diante de Deus. Então Ele tem que fazer a parte dele diante da minha vida. Amém? Diante do meu ministério. A palavra que eu prego tem que acontecer. O que sair da minha boca tem que acontecer. Tem que acontecer. O povo que Deus tem colocado sobre a nossa responsabilidade tem que ser um povo de Deus. Amém? O fogo tem que descer, tem que ter avivamento, libertação, prosperidade, cura e, sobretudo, salvação. Amém? Eu não aceito um povo fraco. Você não pode ser fraco, não. Fala, eu sou forte. Mas não pode ser só uma frase bonitinha, não. Você tem que ser forte. Amém? Mas você só é forte lá fora. Você só é forte diante do diabo quando você é forte aonde? No altar.